Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Carla Bertin e essa semana a gente vai estudar um pouquinho mais da Escola Sabatina, né? Da nossa lição da Escola Sabatina. Todo esse trimestre tem sido falado a respeito de aliança. E eu acho que sempre vale a pena a gente dar uma retomada em algumas coisas. Na primeira semana a gente estudou sobre a quebra, na verdade, né? Para que a aliança fosse feita, tinha que ter tido algum problema ali, que foi a entrada do pecado na terra, Deus fez a aliança. Na segunda lição, a gente falou a respeito dos princípios da aliança. Quais são as regras, né? Na verdade, a aliança é um grande combinado com regras que devem ser cumpridas. Na segunda lição, falou a respeito disso. Na terceira lição, a gente já falou a respeito da aliança que Deus fez com Noé, que foi uma aliança muito bacana, enfim, salvou a humanidade através de Noé. E agora, desde a quarta lição, a gente está falando a respeito da aliança com Abraão. A quarta, a quinta e essa semana, a sexta lição, é a última semana que a gente fala a respeito da aliança com Abraão. Lembrando, apesar de que a gente vai falar disso, né, em outras semanas, mas a lição desse trimestre traz várias alianças que se resumem em uma só. Isso é muito interessante. Mas vamos lá, vamos para a nossa lição desta semana? Eu vou ler o verso para memorizar, que é o verso central aí da nossa lição. Diz assim, 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É lindo esse texto, né? Pedro escreveu isso para uma turma que estava ali na região da Capadócia, da Turquia, né? A atual Turquia, ali, Galácia e tudo mais. Na verdade, os cristãos daquela região estavam sofrendo muito, eles estavam sendo rejeitados pela sociedade e tudo mais. E Pedro escreveu para eles para fortalecer e para lembrá-los que eles não precisavam sofrer, que eles tinham sido escolhidos por Deus para que eles fossem representantes de Deus. E alguém já tinha sofrido no lugar deles, e esse alguém era Jesus. O que eu acho muito bacana nesse verso, só vou destacar 2 pontos assim dessa parte de sábado, depois a gente continua falando, ok? Quando fala aqui, vocês são sacerdócio real. Olha que interessante, os sacerdotes tinham algumas funções, entre elas, ensinar os estatutos, abençoar os outros e oferecer sacrifícios. Peraí, mas Jesus tinha morrido, então não se oferecia mais sacrifício. Bom, os sacrifícios espirituais, aquela questão da ação de graças, dos louvores, de fazer o bem, de compartilhar, para proclamar o amor e a misericórdia de Deus abençoando as outras pessoas. Olha só que lindo, para isso Deus tinha escolhido aquele povo, para o sacerdócio real, e ele continua falando nação santa. Quando Deus fala, né, Pedro fala essas palavras de Deus, nação santa, ele se refere ao que Deus falou para o povo de Israel lá em Gênesis e em Êxodo, especificamente em Êxodo 19, pouco tempo antes de entregar as tábuas dos 10 mandamentos. Deus dizia ali, vocês são o meu povo, uma nação santa que foi escolhida por mim. E era isso que Pedro estava dizendo para o povo, olha, vocês são a mesma nação, o povo santo escolhido por Deus, lá de Israel, lá do deserto. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos outros dias da semana. A lição de sábado traz a história de um relógio. E eu achei muito interessante, eu queria fazer algumas reflexões a respeito desse relógio. Fala de um relógio que ficava na vitrine do relojoeiro e que a cidade toda, na verdade, vivia em função desse relógio. Esse relógio era referência para todo mundo. Até que um dia esse relógio parou e a cidade inteira se desorganizou. Eu queria que vocês pensassem comigo uma coisa. Aquele relógio, eu não tinha a menor noção da importância que ele tinha naquela cidade, mesmo porque ele era um relógio, ele não tinha como saber nada. Mas uma coisa que a lição não fala e que me fez pensar é que o relojoeiro também não sabia que o relógio tinha parado. Porque senão ele poderia ter colocado uma plaquinha na vitrine dizendo o relógio está quebrado. E a lição, a história, né, não conta absolutamente nada. A lição compara esse relógio ao povo de Israel. E eu achei muito legal essa comparação e eu queria estender um pouco mais. O povo de Israel, assim como o relógio, não tinha a menor ideia que ele era referência para o povo, né? Deus escolheu o povo de Israel, os descendentes de Abraão, assim como nós já estudamos, para serem referência para o resto do mundo, para as outras nações. Mas o povo de Israel parece que não tinha entendido ainda a importância que eles tinham.
E esse povo se quebrou. Ele parou de fazer o papel que ele tinha sido criado. O relógio foi criado para mostrar as horas. O povo de Israel, a função que Deus tinha dado para eles era de proclamar a mensagem de Deus. Mas eles pararam de proclamar também. O que eu acho muito bonito de tudo isso é que, diferente do relojoeiro, o nosso relojoeiro, Jesus, aquele que fez a promessa para Abraão, Isaac, Jacó, né, da nação santa, do povo escolhido de Deus, ele sabia que Israel tinha quebrado totalmente. Deus viu o fracasso de Israel. E por isso ele tomou algumas providências para retomar essa aliança. E é sobre isso que a gente vai continuar estudando durante essa semana. Eu espero vocês amanhã.